gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick, ele me entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, todos os jogos. Ele tem uma estrela. Eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção. Foi a jogada que o Igor Thiago errou o cabeceio, mesmo que ele tivesse cabelo. Ele fez o movimento errado, ele errou, perdeu o tempo de bola. Fechou o olho. Então não é questão de cabelo. O que faltou nesse time de hoje foi o Endrick. Não consegui entender. Foi perguntado na coletiva. Exatamente, faltou o Endrick tem que entrar nesse time. Fala comigo, torcedor brasileiro, tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho do programa Seleção Copa, e logo após a Copa do Mundo, aí o empate entre Brasil e Marrocos. Bora dar uma olhada no que os craques aí da opinião, temos aí André Rizek, temos simplesmente Felipão, Luiz Felipe Scolari, que foi vice do Flamengo em 2022, hein, tá treinando o Atlético Paranaense, foi vice na final da Libertadores. Temos aí Paulo Nunes e Felipe Melo, ou seja, só nome de peso. Bora dar uma olhada no que eles falaram após o empate entre Brasil e Marrocos, e principalmente sobre Igor Thiago e Endrick, que é um ponto que vem levantando bastante discussão. É exatamente esse o intuito do vídeo. Fica até o final, chegando que você não vai se arrepender. Créditos aí são da GTV, da Sport TV, do programa Seleção Copa. Talvez você encontre ou não no YouTube, mas está disponível aí no Globoplay por assinatura na íntegra. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. Gosta mais longas, partiu, porque esse vídeo tá top demais, te garanto que você não vai se arrepender de ver até o final. O Brasil, na próxima fase, a gente vai classificar. O Brasil pega agora o Haiti e a Escócia, a gente vai classificar. Mas a gente, passando em primeiro ou segundo, a gente cruza com um grupo que tem Holanda e Japão. Então, digamos, se a gente ficar em segundo, o Marrocos ganha de Haiti e de Escócia por uma diferença de gols maior do que a gente pode pegar a Holanda, já no primeiro mata-mata da Copa. Então, esse é o motivo da preocupação e por que a gente está analisando esse empate, ainda que o Brasil tenha saído no lucro com uma preocupação que a gente está mostrando aqui ao vivo. A minha preocupação nem é essa. Não? De primeiro e segundo lugar. Não? Não, porque se você fechar o olho bem, tanto o Japão quanto a Holanda vai ser complicado. Da mesma forma. A minha questão é melhorar a performance, melhorar o desempenho. Para chegar ou contra o Japão ou contra a Holanda, melhor. Mas tem um peso pegar a Holanda logo de cara, vai. Ah, não sei não, André. Não sei. Não sei, porque é o seguinte... jogando assim, qualquer time me preocupa. Então, a questão é essa, a questão é melhorar. E aí, a formatação, qual vai ser o próximo jogo? De que maneira ele vai jogar? Se ele vai jogar mais esperando a equipe adversária para contra-atacar, ou se ele vai tentar marcar pressão? A gente não sabe, você sabe? Você sabe? Eu sei. Jogo contra o Haiti, ele vai fazer igual ele fez contra o Panamá, igual ele fez contra o Egito. Mas tô falando na sequência. Exatamente. Mas assim, vai dar certo, que o Brasil é melhor, o Brasil vai vencer. E eu creio que ele tem que continuar dessa mesma forma, pelo menos os 15 primeiros minutos. Fazer o que o Marrocos fez com o Brasil. Sabe, o que não pode é o Brasil ficar inerte a tudo aquilo que acontece. Todo mundo parado, tomar um gol da maneira que tomou. Esse não é o Brasil. 3 caras no meio campo olhando, o Ibai pegar, tocar a bola, fazer um bom passe, depois a zaga meio que batendo cabeça. Nós temos uma seleção muito forte para isso. A seleção é muito forte para isso. Sabe, assim, mas, porra, Felipe, por que você tem visto, né? Por que você tinha a mensagem agora da minha mãe? Felipe, está criticando a seleção brasileira. Você que só elogia, cara, eu gosto muito de elogiar. Mas assim, não dá, porque eu também estou sendo xingado por elogiar a seleção, por colocar a minha cara e falar assim, não que eles precisam de nada, mas para falar, olha, essa seleção vai ser campeã do mundo, olha, eu não vejo a Argentina acima dessa seleção, que tem de argentino me mandando mensagem. Sabe, então assim, precisa fazer mais. A Argentina começou a última Copa perdendo para a Arábia Saudita 2-1. E aí... Já começamos melhor, então, né? Bem melhor. Era um time mais fraco do que é Marrocos. Bem mais fraco. E aí ela foi, com ajustes, crescendo durante a Copa. Se tem um ponto positivo, é o Vinícius Júnior, né? Que, poxa, nós falamos antes mesmo de começar a Copa, essa é a Copa do Vinícius, essa é a Copa do Vinícius. E, poxa, assim, no primeiro tempo, basicamente, as 2 únicas jogadas que o Brasil fez foi com o Vinícius Júnior. Basicamente, não foram as 2. Exatamente, foi a jogada que o Igor Thiago errou o cabeceio, mesmo que ele tivesse cabelo. Ele fez o movimento errado, ele errou, perdeu o tempo de bola. Fechou o olho. Então não é questão de cabelo, porque eu sempre fui careca e fiz muito gol de cabeça.
Assim, muita gente deve estar falando, poxa, mas o Felipe Melo, assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que por não fazer. E eu creio que a seleção errou muito por não fazer, ou não tentar fazer. É uma seleção muito forte. Então, o Vinícius Júnior fez essa jogada e depois o golaço dele, ele definiu sozinho. Mas é muito pouco. É muito pouco para uma assim, seleção. Não pro Vini, né? Não, é muito pouco para a seleção. Melhor O Vini foi especial. O Vini Especial. jogou aquele jogo Jogou muito. que o Ancelotti confia nele. Honrou a camisa 7 do Brasil. E enfrentou um lado, André, a gente tem que também colocar isso, o melhor lado do Marrocos, que é o Hakimi que marca ele, que vai atacar. Teve um momento do lance... Inclusive foi em cima dele. Exatamente. A jogada em cima do... que ele fez para o Igor Teve um Thiago momento- cabecear foi em cima do Teve um Hakimi. momento do jogo que ele foi lá atrás, o Filipão até falou, olha onde o Vini tá marcando. Ele marcou lá atrás, ele atacou. No hino, ele já se demonstrava que estava querendo jogar. Ele estava querendo o jogo. Agora, o que eu tô falando que é pouco, é só o Vini. A gente precisa dos outros, a gente precisa de mais gente. E não é só vontade. Vontade é importante. Ter garra, ser competitivo. Mas tem que jogar. É a seleção brasileira. A seleção Paulo, brasileira não teve bola hoje. O Fabinho entrou e o Fabinho não foi tão intenso assim no jogo. Não é um cara que saiu para marcar, para pegar, mas simplesmente ele dominou a zona de campo. Se posicionou. Se posicionou bem, fez leitura de jogo perfeita, entrou Melhor e Casemiro. mudou completamente. O Brasil começou com a entrada dele, o Brasil começou a dominar. Claro que depois o Marrocos ele melhorou e dominou, principalmente na parte final do jogo, mas a entrada do Fabinho, ela mudou bastante. Agora, eu também gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick ele entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, Todos é os jogo do jogos. Endrick. Ele tem uma estrela. Eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção brasileira. Ficou barato pro Brasil o empate, então foi bom pro Brasil o empate. Nesse caso eu concordo muito. Agora, eu gosto muito, como eu não gostei muito da entrevista dos atletas, principalmente do Luiz Henrique, eu gostei muito da entrevista do Ancelotti. Por quê? O Ancelotti, ele mostra a grande humildade dele, é um dos maiores da história e mostra que ele errou. E mostra que não gostou. Em tempo que a gente vê tantos treinadores, quando perde o jogo, ao invés de chegar e acabar com o papo a falar, olha, nós não fomos bem, nós temos que melhorar para a sequência do campeonato. Foi tudo que ele disse. Foi tudo que ele disse. Arrumam desculpa. Ah, mas o campo isso. Ah, mas a bola isso. Ah, mas isso é coisa para jogador. O jogador pode arrumar desculpa. Agora, o treinador... O treinador Tem foi lá e que assumiu deixar o bem líder, claro, porque né, ele filho? assumiu, deixou claro. Nós melhoramos no segundo tempo, não começamos bem o jogo, não fizemos o jogo que nós esperávamos, agora nós vamos ver o que nós erramos e vamos melhorar para a sequência do campeonato. Mas, Isso ó, sim. de 180 minutos, a gente melhorou no segundo tempo, né? Os 30 melhorou. minutos iniciais, 25. O resto do jogo, ou seja, 3 Mas quartos do tempo, foi do Marrocos hoje, Sim. no começo do jogo. Os primeiros 15 minutos, cara, jogado no nosso campo, né? A minha impressão é que depois de fazer 1-0, eu acho que eles deram uma assentada e esqueceram que do outro lado tinha o Brasil. E graças a Deus, nessa assentada, o Vini achou o gol do empate. Foi a impressão que eu tive. Exato. Que até os 30 minutos, eles dominaram, jogaram tranquilos, se aproximaram, faziam... trabalhavam a bola e pronto. E nós tínhamos dificuldades na marcação. Depois dos 30 minutos, nós começamos a dominar o jogo. Dominamos aqueles 15 minutos finais do primeiro tempo. Dominamos até 20, 25, 30 minutos do segundo tempo e depois fomos dominados de novo. Que os últimos 15 minutos eles estavam muito mais... Foram pro abafa, né, professor? Foram pro abafa. Caso, Vini, Então, eu digo o seguinte, o Ancelotti viu tudo isso, acredite, viu, se manifestou sobre isso, vai corrigir com o vídeo, vai corrigir com o treinamento e já no jogo contra o Haiti. Provavelmente nós vamos ter 3, 4 substituições, 3, 4 jogadores Importante novos. você falar isso. Inclusive, Fala, Felipe. é o que eu pensava. O que faltou nesse time de hoje foi o Endrick. Não consegui Também. entender. Foi perguntado Também. na coletiva. Exatamente, faltou o Endrick. O Endrick tem que entrar nesse time. Mas, Rizek, na coletiva mesmo, vocês têm que notar, o povo brasileiro tem que notar, que o Ancelotti foi muito polido. Ele não se manifestou em nenhum
jogador em particular. Exato. Manifestou que ele não estava Coletivamente, contente. assumiu a responsabilidade, exatamente. Agora, Deixa eu entender uma coisa do Endrick, que você foi o primeiro a Por favor. falar. Você tá defendendo que o Endrick deveria ter entrado, o Ancelotti hoje gastou 5 alterações, não colocou o Endrick. Você tá defendendo que o Endrick passa a ter uma chance para começar jogando. eu falei aqui antes mesmo da estreia que eu entendia que o Endrick seria o titular. No jogo de hoje, Eu entendi. Ele defendia Aí- isso, porque o Endrick entrou muito bem contra o Egito. Nosso querido pentacampeão mundial, com o argumento dele e a sabedoria dele, cravou o Igor Thiago. Thiago, e eu, com o argumento, acho que o Igor Thiago vai ser o titular. Eu também acho bom jogador, mas ele eu disse, iria de inclusive, Endrick. eu lembro da frase dele. Conhecendo o Carlo, Exatamente. né? Conhecendo o Carlo. O Carlo. Exatamente. Por mais que o Igor Thiago seja o vice-artilheiro da Premier League, isso não pode ser menosprezado. Só o Haaland marcou gols do que ele, ou seja, o Igor Thiago foi um centroavante que teve um desempenho extraordinário. Mas assim, a gente tá numa prateleira baixa nessa posição. a Nessa gente tá Copa falando do de Mundo. bola, né? De jogar bola. Né? A gente tá numa prateleira baixa. Ó. Você vê Haaland, Mbappé, Julian Álvares, Lautaro Martinez Sim. também. Eu acho que o Gakpo é um jogador também de um nível, para mim, superior ao Igor Thiago, tecnicamente falando. Jóqueres. Né? O Jóqueres. professor conhece bem o Jota, porque conhece futebol português, né, professor? O Jóqueres lá em Portugal é ídolo do Sporting. Vou te contar. Qualquer jogo ele fazia o gol. Eu tô falando, claro, assim, o desempenho do Igor Thiago é indiscutível. Eu acho que o Endrick poderá ser um jogador a chegar em prateleiras também. muito Concordo, altas, né? Concordo. O Endrick, Também acho. aliás, fazia desde 94 que a gente não trazia jogadores tão jovens para a Copa, com 19 anos, como o Endrick e Ryan. Mas Será como a que poderá gente... chegar em qual prateleira? Oi? Porque assim, pra mim o Endrick já tá nessa prateleira, de verdade. Um atleta que faz o que faz tão jovem, ainda jogando no futebol brasileiro, que é um futebol super competitivo, difícil, e participar de título importante no Brasil, como foi o Campeonato Brasileiro, de ser protagonista no Brasil. Sai do Brasil, vai pro Real Madrid, as poucas oportunidades que tem, faz gol. Chega na seleção brasileira, faz gol em Wembley, faz gol contra a Espanha jogando no Santiago Bernabéu. Vai para o Lyon e ajuda o Lyon a fazer uma ótima temporada. Credencia, inclusive o Mourinho. Né? Eu já vi entrevistas do Mourinho falando assim, não, eu quero que ele volte. Vai voltar para o Real Madrid. Para mim ele já está nessa prateleira. Agora, basta ele fazer de repente uma ótima Copa do Mundo quando tiver e vai ter oportunidade para colocar em prateleira dos fenômenos. Mas para mim já está na prateleira dos craques. Tá já. precisando de sequência, né, Felipe? De Exatamente. Mas oportunidade eu pra me mostrar pergunto isso. como a gente foi chegar. Insisto, eu tento ser o mais respeitoso possível com o Igor Thiago. É um trabalhador, fez muito gol. Mas assim, ele não é um primor de técnica, né? Como a gente... Ó, pega essa sequência do Brasil. 86 Careca, 90 Careca, com Romário já disputando a Copa do Mundo. 94 Romário. 98 Romário cortado, Ronaldo. 2002 tá aqui o Filipão, Ronaldo com Romário de fora. 2006 Ronaldo, a última Copa Ronaldo dele. e Adriano. Exato, Ronaldo e Adriano. E Adriano. Ah. Cara, fazer o quê? O mundo parou de produzir gênios desse nível, né? Mas realmente o Brasil aí tá devendo bastante centroavante. O Brasil hoje tem o melhor ponto esquerdo do mundo, que é o Vinícius Júnior. Tem, por exemplo, o Ryan, que também é uma excelente ponta direita. Tem o Antony, que eu não sei porque não foi convocado, né? Tá fazendo uma baita temporada pelo Real Betis. Mas enfim, cara, eu concordo super com o Igor Thiago. Eu não sei porquê, com o Igor Thiago, com o Felipe Melo, não sei porquê que o Ancelotti continua insistindo no Igor Thiago. É um cara muito legal, tem uma história de vida maravilhosa. O torcedor se enxerga nele, o torcedor gosta dele, ele tem um carisma com o torcedor gosta do Igor Thiago, enfim, mas é inegável, cara, o Igor Thiago não é o centroavante, na minha opinião, para ser titular do Brasil. Eu prefiro muito mais o Endrick, talvez, se bobeasse convocar o Gabriel Jesus, hoje ele consegue atuar melhor do que o Igor Thiago, na minha opinião, enfim, porque o Igor Thiago, de tudo que eu vi dele, cara, não vejo por que ele foi convocado, muito menos por que ele foi titular. Foi convocado pela ótima, maravilhosa temporada que ele fez, jogando para um time bem ruim da Premier League, conseguindo resultados maravilhosos, igual vice-artilheiro da Premier League, atrás apenas do Cometa Haaland, que joga no Manchester City. Mas, cara,
eu não vejo o Igor Thiago como um centroavante do nível titular e se bobear nem para ser convocado, que eu acho que ele foi convocado mais pela temporada dele do que pelas suas habilidades, pontos fortes, num todo, minha opinião. Mas, cara, pra mim hoje é Endrick, é Vinícius Júnior, é Endrick e mais um na ponta direita, aí você escolhe ou Rafinha, você pode escolher o Luiz Henrique, quem você quiser, mas é Endrick, Vinícius Júnior e mais um. Essa é a minha opinião, eu quero saber de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.